Boa noite, irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma transmissão do culto que nós prestamos ao Senhor na terça-feira, na quinta-feira e no domingo à noite. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez utilizando das redes sociais, do Facebook e do Instagram, Facebook do Pastor Wagner e aí o Instagram da Primeira Igreja Batista em Candial, onde nós estamos transmitindo esse momento de culto. Então você e sua família, você aí na sua casa, esteja prestando culto ao Senhor, esteja glorificando ao Senhor, esteja exaltando o nome do Senhor, esteja adorando ao Senhor. Não é apenas acompanhar a live, é prestar culto ao Senhor juntamente conosco. Preste culto ao Senhor nesse momento, como se você estivesse na igreja, adorando e servindo ao Senhor. Para isso nós vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas, pela vida, agradecendo ao Senhor pelo cuidado dele para conosco e agradecendo por esse privilégio que nós temos de utilizar das redes sociais, de utilizar desses meios para poder pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos pela tua provisão, pela tua proteção, pela tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, porque sem ti nós não somos nada. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui, em que nós estamos reunidos, cada um no seu lar, para prestar culto ao Senhor, utilizando das redes sociais. Ó Deus, que aquelas pessoas que nos acompanham possam estar contritas, possam estar, ó Deus, voltadas para ti, cultuando ao Senhor também, ainda que distantes um dos outros, mas temos a certeza que estamos ligados com o mesmo propósito, com a mesma fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ler nesse momento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versos de 14 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, capítulo de número 3, os versos de 14 a 21. Paulo diz assim: por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder do seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ao Senhor seja a glória, a Ele pertence todo louvor, toda adoração, toda exaltação, e nós precisamos a cada dia compreender o amor de Deus, que Ele nos amou tanto, o amor dele foi tão grande para conosco, que enviou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ninguém tem maior amor do que esse. Nós precisamos continuar adorando, servindo ao Senhor por causa disso, né? Por esse tão grande amor. E aí compreender também que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, segundo o poder que em nós opera, que em nós age. Ele age em nossas vidas com o seu poder, com a sua graça, e a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Nós vamos cantar: digno é de glória. O nosso Deus é digno de glória, digno de louvores, digno de toda exaltação. Cante ao Senhor na sua casa, adore ao Senhor aí juntamente com os seus.
tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Então o Senhor é grande, a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós precisamos continuar louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Lembrando que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E por isso nós agradecemos a Ele, por isso agradecemos ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Nós vamos cantar, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vamos cantar? Tão grande na nossa vida, o milagre da salvação. Estávamos perdidos, a palavra de Deus diz que nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas o Senhor, Ele olhou lá do céu e não viu um justo sequer, e viu que éramos pecadores, que estávamos indo a passos largos para a perdição, e Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. João 3,16 é
É um texto bem conhecido de todos nós. Nós sempre fazemos menção desse texto porque, como muitos falam, reconhecem, né? Esse texto é o coração da Bíblia, coração da palavra de Deus, porque retrata toda a trajetória, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para morrer na cruz pela humanidade. Nós precisamos crer e seguir os seus ensinamentos. Vamos fazer uma oração. Nesse momento nós vamos orar pelas pessoas que estão enfrentando outros tipos de enfermidade. Nós sabemos que agora o mundo está focado nesse grande problema, nessa grande crise, mas não deixa de ter pessoas com outras enfermidades, com outros problemas de saúde, e que às vezes os governos, os governantes de forma geral, os hospitais têm priorizado esse problema. Não é errado, mas também nós precisamos lembrar daqueles que têm outros problemas de saúde e que precisam também das nossas orações. É o que nós vamos fazer agora. Vamos orar, vamos interceder por essas pessoas. Senhor, nós queremos nessa hora te pedir, ó Deus, interceder pelas pessoas que têm problemas de saúde, ó Deus, alguns deles que são problemas crônicos, Pai, mas que nós temos a plena certeza que o Senhor é um Deus do impossível, que nada para ti é impossível, mas também sabemos que o Senhor tem um propósito com todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor seja compassivo para com essas pessoas, ó Deus. Pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com AIDS, pessoas que estão com outros problemas renais, todo tipo de problema, Deus, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas de hipertensão, ó Deus, e vários outros problemas de saúde. Nós te pedimos, Pai, por essas pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o médico dos médicos na vida dessas pessoas. Que o Senhor esteja auxiliando, renovando a saúde, restaurando a saúde de cada um, dando suporte, ó Deus, às unidades de saúde, aos médicos, aos hospitais, enfermeiros, a todo, Deus, o sistema de saúde, para que possa, ó Deus, também auxiliar, para que possa, ó Deus, também ajudar a essas pessoas, ó Deus, e que o Senhor esteja também levantando recursos, abençoando, ó Deus, para que recursos sejam levantados, que o Senhor também, ó Deus, esteja punindo aqueles que estão aproveitando desse momento para se corromper e corromper a outros, ó Deus, que estão, ó Deus, negligenciando, ó Deus, a ajuda às pessoas em detrimento do seu próprio bem-estar, ó Deus. Muitas pessoas que utilizam desse momento até para enriquecimento ilícito. Nós te pedimos misericórdia, nós pedimos, ó Deus, a tua justiça, ó Deus, a tua intervenção em meio a tudo isso, para que pessoas não venham morrer, ó Deus, por conta da corrupção, por conta da negligência de muitos, ó Deus. Pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua intervenção, pedimos o teu cuidado, pedimos a tua proteção, pedimos, ó Deus, que o Senhor renove e restaure a saúde de cada um. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, abençoando os nossos familiares, ó Deus, abençoando os nossos parentes. Te pedimos, ó Deus, por toda a humanidade, porque o Senhor é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Te pedimos na certeza de que o Senhor, que tem o controle de tudo, que é soberano e que tem um propósito com todas as coisas, agirá e agirá segundo a tua vontade. Pedimos isso na certeza de que a tua vontade é boa, agradável e perfeita e sempre será o melhor. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir, vamos ler mais um texto da palavra do nosso Deus, agora em Filipenses, palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele traz aí um pouco do que aconteceu na sua trajetória e qual era o seu posicionamento
como ele se mantinha diante de tudo que ele vivia. O que a palavra de Deus nos diz? O que o apóstolo Paulo diz? Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e os versos de 10 a 13, que vai dizer assim: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele era um missionário que vivia como um nômade. Ele era um viajante, ele era um peregrino, ele vivia de cidade em cidade, de lugar em lugar, pregando o evangelho, plantando igrejas, levando a mensagem do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. E por isso ele precisava da ajuda dos irmãos. Muitos irmãos mandavam ajuda para Paulo, e ele está aqui agradecendo por essa ajuda. Ele sabia que os irmãos tinham meio que demorado para mandar essa ajuda, não porque eles não queriam, mas porque faltou oportunidade, foi o que ele falou. Mas ele estava agradecendo isso não porque lhe estava faltando nada. E ele diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância, tanto na fartura como na necessidade. E é isso que nós precisamos aprender também com o apóstolo Paulo. E aí ele vai falar o versículo 13, que às vezes as pessoas interpretam de forma errada. Às vezes as pessoas acham assim: eu posso ter o que eu quiser, eu tenho poder para isso, para aquilo outro, então eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Não, o texto está dizendo que eu posso passar por qualquer situação e eu passarei de pé, de cabeça erguida, porque eu tenho quem me fortaleça. É isso que Paulo está dizendo. Então, posso todas as coisas que ele me fortalece, refere-se ao que ele passou. E olha que Paulo passou por muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis. Foi preso, foi chicoteado, foi picado por cobra, sofreu naufrágio, muitas coisas. Caluniado, cuspido, apedrejado. Por fim, ele foi decapitado. Então, assim, ele passou por muitas situações. E ele diz que, em meio a tudo isso, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Não olhe as circunstâncias. Nós vamos cantar Olha o Seu Amor. Eu gosto muito desse corinho. E é um momento para a gente refletir sobre não se importar com as circunstâncias. É claro que a gente não vai também achar que tudo vai acontecer e a gente vai ficar no mar de rosas. Claro que a gente tem que tomar os nossos cuidados, mas entender que Deus está no controle. Olhar, viver por fé e não por vista. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça, e a vide não dê seu fruto, e ainda que os montes se lancem
circunstâncias, não, olha o seu amor, seu grande amor, não me tire por vista, alegre estou. Amém. Essa paz que nós sentimos, a paz que o apóstolo Paulo sentia no seu coração, não era porque tudo estava bem na sua vida, mas era porque ele servia ao Deus que supre todas as coisas. E Paulo, entendendo isso, ele não temeu nem a morte. Ele chegou a dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse isso. Ele sabia que enquanto ele estava aqui nessa terra vivendo, ele viveu e vivia para Cristo, servindo ao Senhor, plantando igrejas, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E se ele morresse, ele sabia que seria ganho, porque ele estaria com Jesus. É isso que nós precisamos ter a certeza. Às vezes nós ficamos muito com medo das coisas, né? De tudo que acontece. Nós somos limitados, claro, somos seres humanos, mas precisamos lembrar que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto vivemos aqui, precisamos viver para Cristo, mas ter a certeza de que o morrer para nós é lucro, porque nós estaremos com o nosso Senhor, servindo a Ele. E Ele vai vir para buscar a tua igreja, Ele vai vir para nos buscar, vencendo tudo e todos. Nós precisamos sempre lembrar que Jesus venceu a morte e Ele vence a tudo, não há nada impossível para o nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 112 do cantor cristão, Vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna de Jesus, os reis dos reis. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós precisamos adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração e cantar glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos reis, velhos reinos deste mundo servirão a sua lei. Sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Em glória refulgente, sobre a nuvem descerá, e as nações e o rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. Se em paz e santidade terra viverá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes em fogo hão de cantar. Vencido tem Jesus.
aleluia, vencido tem Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele vem vencendo, Ele vem, e nós precisamos estar preparados, continuar buscando ao Senhor, servindo a Ele de todo o nosso coração, na certeza de que Ele se importa conosco e Ele está olhando por nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós precisamos servi-lo, independente das circunstâncias, independente do lugar, independente do tempo. Em todo momento nós precisamos servir ao Senhor, adorar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração, a certeza de que Ele é Senhor e que Ele vencerá. Ele venceu e continuará vencendo, para que todos possam crer que Ele é Senhor e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos refletir agora na palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero usar um texto que eu tenho certeza que tem sido muito utilizado nesse tempo, principalmente no contexto de Brasil, né? Da nossa nação. Nós temos clamado ao Senhor para que Ele sare a nossa nação. E o texto que eu vou utilizar é 2 Crônicas, na verdade, né? Segundo livro de Crônicas, 7:14, que nós sempre temos o costume de ler, de utilizar esse texto. Nós vamos ler, sabemos até de cor, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 14. E nós vamos fazer uma reflexão. A reflexão é sobre o templo, né? Sobre o lugar, a morada de Deus, que foi o que Salomão propôs aqui quando ele construiu o templo. Ele propôs que ali seria a morada de Deus, o lugar do Altíssimo, o lugar onde o Senhor habitaria. Nós vamos refletir: será que Deus, de fato, Ele habita no templo? Será que é só no templo que a nossa oração é válida? E qual o modelo correto da oração? Será que existe um lugar específico? Nós vamos refletir sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler de novo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Davi, quando era rei, ele propôs no seu coração de construir um templo para o Senhor. O rei tinha o seu palácio, o rei tinha a sua morada, mas o povo de Deus ainda adorava o Senhor no tabernáculo. O povo de Deus ainda continuava ali no tabernáculo adorando ao Senhor. E ele propôs no seu coração de construir algo que ele chamou de casa do Senhor, de templo. Casa do Senhor, lugar de adoração, lugar de se fazer oração, de se prestar culto ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Davi não teve o privilégio de construir o templo, mas o seu filho Salomão, ele construiu o templo. E ele o fez com maestria, muito bem feito. Ele colocou ali todos os seus esforços, empreendeu todos os seus esforços, não fez nada aleatório, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas ele projetou, ele planejou e ele deu o seu melhor, ele fez o seu melhor. Construiu um grande templo com os melhores, tudo que tinha de melhor na época, os melhores materiais, ele construiu, porque ele entendeu que o Senhor merecia o melhor. Isso é uma lição para todos nós. Nós precisamos aprender com Salomão de fazer para o Senhor aquilo que nós planejamos, aquilo que nós projetamos em fazer para o Senhor. Nós precisamos fazer da melhor maneira, da melhor forma, fazer o melhor para o nosso Deus. Precisamos fazer o melhor para o nosso Deus. E ele fez assim, construiu um grande templo, ele
fez algo muito bonito, muito surpreendente para a época. As pessoas ficavam abismadas quando viam o templo que Salomão construiu. E aí, quando ele termina de construir o templo, o capítulo 6, o versículo de número 40, ele vai dizer para Deus, ele diz assim: ó meu Deus, agora estejam abertos os teus olhos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Salomão achava que pelo simples fato de ter um templo bonito, de ter um templo grande, com todos os materiais preciosos da época, com os melhores materiais, por ele ter empreendido ali todos os seus esforços, ter dado o seu melhor, ter feito uma casa realmente um local digno uma morada de uma divindade, de um Deus. Porque era isso que, quando as pessoas olhavam para o templo, viam que realmente ali era um lugar digno da morada de um Deus. Ele achava que simplesmente isso atrairia os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor para aquele lugar. Mas o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, ele não pode ser contido em um lugar. O templo diz muito mais sobre nós do que sobre Deus. Porque o templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. É o lugar onde nós escolhemos para nos reunir e adorar a Deus. Então o templo diz muito mais sobre nós, porque é ali que nós estamos em comunhão. É ali que nós estamos reunidos, prestando um culto coletivo a Deus, ao Senhor. É ali que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. É ali que nós buscamos a Deus juntos. E nós somos seres coletivos. Nós não fomos criados para ser individuais, mas sim para ser coletivos. O Senhor, quando criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então ele criou a mulher, e da mulher foi criando famílias, porque o homem ele não foi feito para viver só. Então o templo é um lugar de adoração, de comunhão. A palavra que no hebraico a gente traduz como comunhão é koinonia. A koinonia, a comunhão existe no momento que eu e você, que o eu e o tu se torna o nós. Quando nós enxergamos o nosso irmão, quando nós estamos ali em comunhão, adorando ao Senhor, em união, compartilhando ali de momentos de adoração juntos. E isso atrai o olhar do Senhor, a comunhão, a adoração, a partilha, a humildade, o arrependimento, tudo isso atrai o olhar do Senhor. Por isso que o Senhor disse, o Senhor de fato escolheu aquele lugar. Nós lemos o 14 do capítulo 7, mas a partir do 12, o Senhor ele responde a Salomão. Ele diz: então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Aí o Senhor diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se esse povo que se reúne no templo, não simplesmente por causa do templo, das quatro paredes, do local físico, mas por causa do povo que se reúne, e esse povo precisa ter algumas atitudes, e as atitudes são humilhação. Se o povo que chama pelo nome do Senhor se humilhar, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Na presença do Senhor não há títulos, não há formação. Na presença do Senhor só existe adoradores, servos, que estão ali para se humilhar, reconhecer que o poder pertence a Deus.
pertence ao Senhor. Então, se o povo se humilhar, não ficar se envaidecendo por causa do templo, por causa da denominação, por causa do pastor fulano, pastor ciclano, por causa disso ou daquilo, por causa da forma de adoração, que muitos acham que uma forma de adoração é melhor do que a outra, um jeito de cultuar é melhor do que o outro, e aí se envaidecem, se tornam soberbos. Mas o que o Senhor está dizendo, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é preciso se humilhar. Nós precisamos ser humildes. Não há ninguém melhor do que ninguém. Às vezes nós estamos cultuando a personalidades, o pastor tal, pastor fulano, pastor que tem unção, é o ungidão, é o mais forte, é o mais ungido, é isso, é aquilo outro. E Paulo, ele condenou muito bem isso lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele falou da divisão que estava tendo da igreja, do partidarismo, das facções que estava tendo dentro da igreja. Uns, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Cristo, e estava tendo culto à personalidade. Então, diante do Senhor não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos servos, somos ferramentas usadas por Deus. E se uma ferramenta está desempenhando bem o seu papel, nós não elogiamos a ferramenta, nós elogiamos quem está usando a ferramenta. Então, quando um pastor, quando um pregador, quando alguém é usado por Deus e desempenha bem o seu papel ali, do dom que Deus lhe deu, nós precisamos louvar a Deus pela vida daquela pessoa. Quem precisa ser louvado é o Senhor. Então, a humildade precisa estar nos nossos corações, tanto em quem está sendo usado por Deus, como aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, o recado de Deus, por meio daquela pessoa. Nós precisamos ser humildes, e Jesus ele convidou: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É preciso ter humildade. Não, o povo que chama pelo nome do Senhor precisa se humilhar. Orar, nós precisamos orar ao Senhor. A oração é um meio de comunicação que nós temos com o Senhor. Um filho que não fala com o pai, como é que ele pode dizer que ele tem comunhão com o seu pai? Então, se você não ora, se você não busca o Senhor em oração, você não pode dizer que tem intimidade com Ele. Então, o Senhor está dizendo que o povo tem que se reunir no templo, mais do que estar olhando para o templo e achando que o templo iria atrair a presença de Deus. O povo precisa orar. Esse tem sido um momento em que nós estamos sendo testados. Muitas vezes nós só oramos na igreja. Nós precisamos orar. Orar quando vamos dormir. Orar agradecendo pelo pão de cada dia. Orar quando nós acordamos, agradecendo a Deus pela noite que passamos. E o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Você precisa viver em oração mentalmente, em todo o tempo orando a Deus, intercedendo ao Senhor, pedindo ao Senhor por aqueles que você conhece, que você não conhece, orando ao Senhor em todo o tempo. Então precisamos nos humilhar e orar. Buscar a face do Senhor significa buscar intimidade com Ele, conhecer a Ele. Você só tem intimidade com alguém quando você o vê, o conhece face a face. Então, conhecer ao Senhor só é possível por meio da leitura da palavra. Nós só conhecemos a Deus através da leitura da palavra. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos conhecer. Para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Ler, estudar, dedicar tempo na leitura da palavra do Senhor. Então precisamos nos humilhar, orar, buscar intimidade com Deus. Buscar a face do Senhor é buscar intimidade com Deus. E se converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos deixar o mau caminho, deixar aquilo que desagrada ao Senhor. Não adianta ir ao templo, não adianta ter ali um momento de adoração, de se derramar, de se emocionar no templo, se não for algo que venha de fato do coração, se você não tiver convertido
se você não deixar o pecado, não deixar o mal, se você continuar fazendo tudo de errado e achar que simplesmente ir ao templo vai atrair a presença de Deus, o olhar de Deus para a sua vida, você está redondamente enganado. Há uma canção popular aí de um cantor, não lembro quem é o cantor, que diz: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Nós precisamos pensar nisso, né? Eu quero parafrasear: não adianta ir ao templo, orar, prestar sua adoração, se no dia a dia você está fazendo tudo errado. Nós estamos ansiosos para que tudo isso acabe, para a gente retornar a prestar a nossa adoração a Deus no templo. Mas não simplesmente porque a adoração no templo é melhor, atrai mais a presença de Deus. Não. Se eu estiver indo ao templo e não estiver seguindo o que a palavra de Deus está dizendo aqui, se eu não for com humildade, se eu não estiver ali com o intuito de orar, de buscar a Deus em oração, se eu não estiver buscando intimidade com Deus, conhecendo ao Senhor, através da leitura da sua palavra, se eu não me converter dos maus caminhos, não adianta ir ao templo. Não adianta. E Apocalipse, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21, o verso de número 22, que a Nova Jerusalém não haverá templo. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Ali não haverá templo. Diz assim a palavra do Senhor. Por quê? Nela não vi santuário, não vi templo, pois o santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Nós precisamos ter cuidado para não estar idolatrando o templo. O povo de Israel, em um determinado tempo da sua vida, a sua caminhada com Deus, eles estavam idolatrando o templo. Eles estavam vivendo uma vida totalmente desregrada, uma vida de idolatria, se misturando com outros povos, adorando a outros deuses. Mantinham os seus rituais de ir ao templo, de adorar o Senhor, mas a vida deles estava toda errada. E aí Deus permite que a Babilônia invada Judá, pegue todos os objetos sagrados do templo, aquilo que eles tinham uma veneração, e leve eles para a Babilônia, onde eles não teriam templo, onde eles não teriam nada daquilo. E ali eles tiveram o privilégio, a oportunidade de se voltar para Deus, se converter dos seus maus caminhos e entender que nós precisamos adorar o Senhor independente do lugar. Não estou dizendo com isso que a partir de hoje nós não vamos mais ao templo, não. Mas que a nossa adoração não se resuma ao templo. Como eu falei, o templo é um lugar de comunhão, de adoração coletiva, onde nós nos reunimos para prestar uma adoração ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Mas a atitude deve ser essa que a palavra de Deus nos ensinou. Uma atitude de humilhação, uma atitude em que nós precisamos ter uma devoção de oração com o Senhor, contínua, buscando sempre conhecer mais e mais ao Senhor. Buscar a face do Senhor significa buscar intimidade com Ele, conhecer Ele mais e mais, e não há como você conhecer a Deus sem conhecer a palavra, sem ler, sem estudar a palavra de Deus, porque é ela que testifica, que fala sobre Jesus, fala sobre Deus, que nos ensina sobre o plano de salvação. Tudo que nós conhecemos, que nós sabemos sobre Deus está contido na palavra. Então, nós precisamos conhecer e, por fim, se converter dos nossos maus caminhos. Deixar o que nós estamos fazendo de errado para buscar ao Senhor. Porque não há como viver em comunhão com Deus com vida de pecado, vivendo errado, praticando as coisas erradas. Não adianta ir ao templo, não adianta estar ansioso, querendo que volte logo a adoração no templo, se nós não estamos dispostos a abandonar os nossos pecados. Que Deus continue nos abençoando, que Ele nos dê cada dia mais a convicção de que nós precisamos prestar uma verdadeira adoração a Ele, independente do lugar, independente das circunstâncias. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revela a nós através
da sua palavra e que cada dia mais nós possamos estar contritos ao Senhor, seguindo os ensinamentos da tua palavra. Continue nos abençoando, continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Isso é o que nós pedimos e muito mais te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Deus nos abençoe, que cada dia mais nós possamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, buscando a Ele, servindo a Ele de todo o nosso coração, contritos, aonde estivermos, que a nossa adoração não se resuma a dias, locais, lugares específicos, mas que seja uma adoração verdadeira, em todo lugar, em todo tempo. Deus continue nos abençoando. E olha quem chegou para finalizar juntamente comigo essa live. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, meu povo. Deus abençoe.